Aleluia! Pode sentar. Vou pedir que Davi vai lá para a câmera. Gente, nós vamos começar uma nova série de mensagens hoje. E esse ano eu já preguei, acho que 3 séries, né? Já preguei sobre o temor de Deus, desde o começo do ano. Preguei sobre o poder do louvor e da adoração. Acabei de pregar quarta-feira a experiência com o amor do Pai. E agora nós vamos para a 4ª série desse ano. Chama-se Restaurando a Saúde Espiritual. Muita gente que está espiritualmente doente. E pensa que é dor de cabeça, pensa que é físico, pensa que é orgânico, pensa que é depressão. E não é. É uma doença espiritual. Assim como existem doenças orgânicas, corporais, físicas, existem doenças de cunho espiritual. Porque muita gente pensa que a doença espiritual é demônio. Não é. O demônio é uma das doenças. Pode ser um causador de doença. Ele pode lançar uma seta sobre a sua vida e aí você fica doente, evidentemente, não é? Mas não é apenas o demônio quem causa males espirituais. Ausências de alguns exercícios espirituais seus, de algumas liberdades espirituais, também podem causar doenças espirituais na sua vida. E você nota quais são os sintomas, pastor? Quando você está com falta de ânimo, você devagar, você vem tocar aqui, fica desanimado, vem cantar na igreja, está desanimado, nada lhe anima, difícil você rir com largueza da alma, tudo é ruim, tudo é difícil, você desconfia de todo mundo. São alguns sintomas das doenças espirituais. No mundo moderno que nós vivemos, muitas pessoas estão espiritualmente doentes. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao meu coração que durante essa série de mensagens nós vamos ver gente curada nessa casa. Você vai ser curado. Diga: eu vou ser curado, espiritualmente curado. Gente, quando você for espiritualmente curado, nenhuma barreira nesse mundo vai lhe derrubar. Foi o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom espírito. Não é? Porque a gente precisa disso, desse ânimo. E eu vou ensinar a vocês como a gente pode ser curado espiritualmente. Você que está na internet, você que está aqui na TV Master, que apresenta o nosso programa todos os domingos, a partir da meia-noite, no canal 20 da rede de TV NET, que é aquela TV por assinatura, que muita gente já são 80 mil assinantes no estado, quer dizer, muita gente já tem a NET, e é sempre à meia-noite, sempre domingo, na segunda de manhã, na terça de manhã também, nós estamos agora no ar. Então, se você perdeu um pouco dessa mensagem, você pode depois recuperar na televisão, ou então baixando na nossa página da internet, na ibemanaira.com.br, e acompanhar. Se você faltar alguma mensagem dessa, nós estamos evitando esforços agora para ter um webmaster, alguém que possa fazer a nossa página da internet, para colocar no ar essas mensagens que são tão preciosas e que, não sei porquê, né? Coisas tão simples, mas que ficam difíceis de acontecer. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa bênção de todas as nossas mensagens atualizadas na página da internet. Como ter saúde espiritual? O primeiro segredo da saúde espiritual chama-se ser grato. Diga: ser grato. Toque no braço do seu vizinho e diga: seja grato. Sabe que a neurociência diz que quando você toca, você abre um outro lado do cérebro, né? Então diga sempre para uma pessoa, quando você quiser comunicar-se com alguém, sempre toque nessa pessoa, porque ela vai memorizar melhor o que você está dizendo. Seja grato. Eu não sei qual é a maior frustração da sua vida, mas na minha vida eu já tive muitas frustrações com o problema da gratidão. Pessoas que a gente ajuda, pessoas que a gente presenteia,
mas que nunca tiveram a humildade, ou não sei, de chegar e dizer muito obrigado. Há pessoas que têm esse problema espiritual da prepotência, da arrogância, ou do medo, da vergonha, não sei, ou simplesmente não foram educados a ser gratos. Difícil. E essa nossa juventude de hoje está cada vez mais ingrata. Quantos pais aqui não se desdobram para dar o melhor para os seus filhos? E quando muito recebe um beijo. Quando muito. Hoje não se dá mais a bênção, painho, a bênção, manhã, como se fazia antigamente. É por isso que os jovens estão vivendo pouco. Estão apenas sobrevivendo, porque a Bíblia diz que honrar pai e mãe, na Bíblia, é prova de longevidade, de vida próspera. Mas a vontade de Deus é que em todos os momentos, independentemente das circunstâncias, nós possamos dar, doutor Marcos, graças a Deus. Eu gosto muito de Israel e viajo muito a Israel. Nós vamos fazer uma viagem agora em novembro para Israel. Aquelas pessoas que quiserem, estejam interessadas, é só ligar aqui para a igreja. Já levei mais de 17 grupos a Israel. Você vê, mas tem uma cena, 17 viagens a Israel não é brincadeira, né? Morei 2 anos lá. Então a gente tem várias cenas de Israel, mas tem uma cena que eu nunca me esqueço. Nós estávamos num hotel na Galileia, e como eram vários grupos juntos, muita gente, foi aquela viagem que o Almeida daqui foi muita gente aqui da igreja. E os garçons, naqueles hotéis turísticos de Israel, os restaurantes são enormes, né? Todos encarpetados. E a gente estava na nossa mesa, e aquele entra e sai de garçom por aquela porta bandeirola, né? Da cozinha, entra e sai, entra e sai. De repente eu vi 2 garçons com 2 bandejas cheias de copos, deram de frente um com o outro assim. Pá! Foi um dos maiores barulhos que eu já ouvi na vida. Copo para tudo que é lado, caco de vidro. Nesse momento o gerente, que aí você conhece o líder, né? Saiu lá de dentro e só disse uma palavra: aleluia, 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 aleluia. Ou seja, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Em nenhum momento aquele homem murmurou. Ou seja, ele transformou um caos num momento de alegria. Porque ao invés de murmurar, de bater nos garçons, de repreender os garçons, ele agradeceu. Ele disse, aleluia, aleluia. Eu não sei se aquele rapaz era cristão, se era judeu, mas foi uma das melhores atitudes, talvez a melhor atitude que um líder pode tomar no momento de caos, no momento de dificuldade. Aleluia. Porque dar graças a Deus em tudo é a vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz assim: tudo o que fizerem, vamos ficar de pé, vamos ler agora a Bíblia de pé, para vocês não dormirem, não é possível, né? Vamos lá, vamos ler juntos. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Diga graças a Deus Pai. Ou seja, em tudo que você fizer, dando certo ou dando errado, dê graças a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que diz a Bíblia. Vamos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quando as coisas estão boas? Dá graças quando? Quando? Pode sentar. Então, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida.
A vontade de Deus para a sua vida está aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo. Veja bem. Não é por tudo. Por exemplo, morreu um filho seu, você vai dizer, obrigado Deus. Isso é hipocrisia. É em tudo. Ou seja, no meio da tempestade, no meio da circunstância, você diz, louvado seja Deus. Apesar do que eu perdi, apesar do que eu deixei de ganhar, apesar do que eu estou sofrendo, apesar do meu câncer, apesar da minha doença, louvado seja Deus. Não é por tudo, é em tudo. Porque se fosse por tudo, seria uma hipocrisia. Você vai agradecer por algo ruim? Não, claro que não. E a Bíblia não quer que você seja um robô. Não quer que a atitude da ação de graça seja uma mantra. Ela quer que você reconheça que a coisa está ruim. Mas mesmo ruim, você diz, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É o que Jó nos ensinou. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa atitude de dar graças em tudo é o grande sinal, Almeida, de que você tem uma saúde espiritual. Meu caro Hugo da flauta. Quando você está espiritualmente são, quando você consegue dar graças em tudo, isso é um exercício, isso é uma disciplina, você começa a entender quanto o amor de Deus vai crescendo dentro de você, quanta saúde do Espírito Santo vai crescendo em você. Vocês sabem que no Antigo Testamento, eu já falei isso na série quando falava sobre louvor e adoração. No Antigo Testamento, o homem só podia entrar na presença de Deus com 3 coisas. Quais eram? Ação de graças, louvor e adoração. Repita. Você só poderia entrar na presença de Deus com 3 coisas. Quais eram? Sem essas 3 coisas você nem entrava. Porque Deus... Por isso que tem muita gente que já começa a orar. Não, antes de orar você tem que adorar, louvar, agradecer. Aí você ora. Porque a Bíblia diz que Deus está entronizado no meio do seu povo, dos louvores do seu povo. Quando nós louvamos, atraímos Deus, a presença, a plenitude dEle. E aí começamos as intercessões, começamos, os milagres começam. Veja, todas as vezes que Jesus ia fazer um grande milagre, ele agradecia primeiro. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, o que foi que ele disse? Pai, graças te dou. Porque ele sabe que a gratidão é o prenúncio do milagre. Um coração grato está profetizando, vai vir milagre. E todas essas ofertas no Antigo Testamento, elas eram acompanhadas de um animal. Porque esse animal seria imolado, o sangue do animal então e o coração do adorador se juntavam e isso tornava-se agradável a Deus. Só que a pessoa não podia chegar e fazer isso sozinho, por si próprio, não. Ele precisava de um sacerdote. O que é um sacerdote? Um sacerdote é uma pessoa, um ser humano, designado por Deus para fazer a intermediação, para ser a ponte entre o homem e Deus. Então ele chegava com o animal, a ovelhinha, na porta do tabernáculo, entregava ao sacerdote e dizia: isso aqui é em ação de graças, porque meu filho nasceu, tive um filho, está muito bem e eu quero agradecer a Deus. Aí o sacerdote pegava a ovelhinha, levava para o altar, cortava, derramava o sangue, misturava com incenso, levava para o sumo sacerdote atravessava a barreira do santo dos santos e derramava no propiciatório, e aí, quando aquela fumaça subia, ali estava o agradecimento a Deus. Veja, toda ação de graças era acompanhada de um sacrifício. Se você chegasse lá na porta do tabernáculo e dissesse assim:
O sacerdote, diga, meu senhor, o que é que o senhor quer, João? Se eu vim agradecer a Deus. Sim, mas cadê o sacrifício? Não, não tem. Não, tem que ter. É porque eu sou pobre, então traga um passarinho. Traga alguma coisa. Algum animal tinha que ser imolado. Não existe na Bíblia aproximação a Deus de mãos vazias. E ele levava ao sacerdote, o sacerdote recebia. Então a ação de graças, o louvor, a adoração era recebida. Diga uma coisa, com quantas pessoas podem, sem hipocrisia religiosa, sem verniz religioso, porque vocês sabem que eu detesto isso, sem verniz religioso nenhum, quantas pessoas podem aqui na TV Master, aí na internet, dizer assim: Deus tem sido bom comigo, pastor? Quantas pessoas? Levante a mão. Então dê uma salva de palmas para ele, rapaz, bem forte. Mais forte. Dê um grito. Quem são os sacerdotes hoje? Quem é que leva o sacrifício hoje? Apocalipse capítulo 1, verso 6. E ele nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Você é um sacerdote. Diga para o seu vizinho aí, toque nele. Diga, você é um sacerdote. Hoje você não precisa de mim, pastor João, para dizer: pastor João, por favor, agradeça a Deus por mim, que hoje eu ganhei um dinheiro, porque hoje meu filho nasceu, porque eu passei uma operação e deu tudo bem. Eu não preciso. Se você disser isso de todo o coração, em nome de Jesus, você vai ser aceito. Por quê? Porque a sua oferta já tem sangue. Aonde, pastor? Na cruz. Foi o sacrifício perfeito. Então, todas as vezes hoje que você agradece, adora a Deus nesse lugar, você está dizendo: olha só, quando o sacerdote, quando Deus perguntar: cadê o sangue? Você diz: está na cruz. Aí Deus diz: é verdade. Então me dá a ação de graças, eu recebo. Cadê o sangue? Você está cantando: por toda a minha vida. Aí Deus pergunta: cadê o sangue? Você diz: está lá, na cruz. Ele morreu. Veja como é importante a obra de Jesus. Domingo que vem nós estamos ceia de manhã aqui, ceia do Senhor. Quanto tempo você não ceia, hein? Para se lembrar do sangue de Jesus, do pão de Jesus Cristo, o corpo dado por nós. Ele foi o nosso sacrifício eterno e perfeito. Então hoje você continua oferecendo sacrifício com sangue. Só que o sangue não é mais de ovelhas e bois. Hoje o sangue é de... Diga, o sangue é de... Que é muito mais perfeito do que o sangue de ovelhas e bois. Por isso que a sua oferta hoje, de adoração, de louvor, de ação de graças, pode ser muito melhor aos olhos e aos ouvidos de Deus do que aquelas do Antigo Testamento. Porque o supremo sacrifício foi feito. Agora a Bíblia diz que Deus nos fez o quê? Duas coisas, não foi? Reis e... O que é um rei? Rei é quem governa. Quem é um sacerdote? Que intermedia, que traz a bênção de Deus para casa, que ora pelo reino, pela casa. Então, preste atenção, homens que estão me escutando aqui. Você é o rei e sacerdote da sua casa. A sua casa é o seu domínio. Já que nós estamos encerrando o mês da família, a sua casa é o seu domínio. Ali a autoridade é do sacerdote rei que Deus constituiu. Então ofereça sacrifícios de louvor na sua casa. Faça orações na sua casa. Ensine os seus filhos a serem gratos. Antes de comer, oração. Vamos agradecer a Deus. Quantos aqui fazem isso? Você que está em casa. Quantos?
Antes de comer, diz na mesa grande da casa, diz: silêncio, agora a gente vai agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Você é o sacerdote. Não espere que parta da mulher, do filho. Tem que partir de você, cara. Seja homem. Deus lhe constituiu rei e sacerdote nessa casa. Se continuamente você faz isso, você está no exercício do sacerdócio. Porque no reino do Espírito nós governamos através de orações e intercessões. Então você é rei porque governa por orações e intercessões, por comandos. E é sacerdote porque você oferece o louvor, a ação de graças e a adoração pela sua família inteira. Se lembra de Jó? Jó orava a Deus e oferecia sacrifício pela família inteira. Agora, preste atenção que eu vou dizer uma coisa. Alô? Vocês não se lembram, né, gente? Esse problema da Oi parece que está chegando aqui com vocês. Ninguém liga, ninguém atende. Com todo respeito ao pessoal da Oi, senão eles me processam. Mas não é? Veja só. Quando a gente diz alô no telefone, o outro lado diz o quê? Fraquíssimo. Gente, alguma coisa mais vivo. Entendeu? Alô? Ah, tá bom, tá certo. Nem claro, nem escuro, nem tim, nem tan, né? Vivo, sangue de Jesus. Muito bem. Todo sacerdote, todo rei, precisa primeiro ser sacerdote para governar bem. Ou seja, primeiro você tem que aprender a dar graças em tudo, a adorar, a louvar, e com essa base espiritual você passa a ser o rei. Tem muita gente que quer ser rei, mas não quer ser sacerdote, porque mandar é fácil, dar ordem é fácil. Mas você é o sacerdote? Só pode ser rei, comandante, se primeiro for sacerdote. É por isso que Davi foi o grande rei de Israel. Porque como representante do povo, ele saía até nu na frente da arca, adorando e louvando a Deus. Então o rei e o sacerdote se confundem num lar, numa casa, numa igreja. Imagine vocês aqui se eu, o pastor João, que sou pastor presidente dessa igreja, fosse um cara morto nas calças. Toda a minha vida, Senhor. Não estava com nada, não podia governar. Não sou sacerdote. Mas é por isso que às vezes eu me enfezo, com todo respeito aos meninos aqui, que eu agradeço muito eles, quando vem alguém cantar aqui com voz de morto, de peixe morto. Né? Os irmãos ficam em oração que eu também rouco, não sei o quê. Então vai para casa, rapaz, para estar rouco, para que vem cantar para Deus? E conversa, rapaz. Para Deus a gente oferece o melhor. É porque eu não ensaiei, devia ter ensaiado. Não é? Aí eu dou a pouco, o cara fica, porque o pastor também. Claro. No Antigo Testamento, Deus não aceitava a ovelha manca. Aí o cara vem aqui oferecer a ovelha manca. Não, senhor. É aquela história que eu sempre conto, né, do judeu que disse: Senhor, se tu me deres cria, eu vou te dar a primícia para ti. Aí a ovelha dele deu duas ovelhinhas. Aí ele disse: uma é de Deus, uma é minha. Aí ele botou as duas no braço, saiu, né? Lá para ir para o templo. Aí passou perto de um precipício, a ovelha que estava aqui, ele resvalou, a ovelha caiu e morreu. Ele disse: eita, Jesus, a tua. Né? É a tua. Tem gente que é assim, né? Quando pede, só pede para Deus. Pastor, esse mês eu não posso dar o dízimo. Por quê, meu irmão? É porque o negócio está apertado. Eu digo: e tu não pagas as tuas contas? Mas o dízimo são as primícias. É o começo de tudo. O cara só pede para Deus. Precisa ser sacerdote. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês em primeiro lugar. Por que as pessoas não são agradecidas? Por que as pessoas não são agradecidas? Por que é tão difícil encontrar gente livre, liberta, feliz, agradecida a Deus em tudo? Gente, no mundo espiritual, e aprenda isso se você não sabe ainda, não existe a neutralidade.
Jesus deixou isso bem claro quando disse: quem não ajunta comigo, espalha. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem esse negócio de cinza. Quem inventou isso foi o PMDB, entendeu? Esse negócio de ficar no meio, nem lá nem cá, nem é oposição, nem é situação. Isso aí é coisa de político. No reino de Deus, ou é você é por Deus, ou é contra Deus. Só, olha, eu não gosto de Deus, não acredito em Deus, mas também não quero nada com esse diabo, não. Ou você está ao lado dele. Preste atenção. Porque no reino de Deus não existe neutralidade. Diga, no reino de Deus não existe neutralidade. Então, se você não é grato, você é ingrato ou murmurador. Se você não for uma pessoa grata, pastor, eu não sou muito grato porque eu tenho as minhas depressões, minhas tristezas, minhas lutas são muito grandes. Então você é uma murmuradora. Não, porque no reino de Deus não tem essa neutralidade. Aliás, Paulo apóstolo, quando fez o seu Apocalipse, quando ele traçou o perfil sociopsicológico do homem no final dos tempos, veja o que ele disse, como seriam os tipos de homens, seres humanos do final dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Veja que faz tudo parte de um lugar só. O cara é arrogante, egoísta, só pensa em si, é um ingrato. Por quê? Esse é o homem cujo ego está centrado nele, ele é o centro do universo, todas as coisas é para ele. Eu estou aqui para me dar bem, eu estou aqui para me fazer, para escrever meu nome nas estrelas. Esse é o perfil do homem de hoje. Quantos estão me escutando aqui agora, que já desligaram a televisão com raiva de mim? Porque sabe que eu estou falando de você. Você só pensa em você. Cara, você, mulher. Tudo é meu dinheiro, minha coisa, minha beleza, meu isso, meu aquilo. Bota plástico na frente, plástico atrás. Não é? Hein, doutor Marcos? Essa sandália do pescador, bonita. Homem humilde, homem humilde. Tudo bem. Romanos 1, 29 e 32. Veja o que Paulo diz desses homens. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Quem não conhece um bisbilhoteiro aqui? Eu vou mudar a pergunta. Quem conhece um bisbilhoteiro? Seja sincero. O resto está mentindo. Só que tem hoje em dia gente querendo se meter na vida dos outros. Tá sabendo. Eu sou porque... E esse negócio de Facebook agora. Menino, tu já viu que tem no Facebook de fulano? Tu viu essa foto lá? Não. É isso. Cheio de inveja, de homicídio, de rivalidade. São pessoas. 30, é o que Paulo diz. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Agora, pasmem com o versículo 32. Se você quiser até sair, antes de eu ler, pode sair, porque eu vou ler algo terrível. Preste atenção. Olha o que diz o verso 32. Embora conheçam, do grego epignosis, conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que tais coisas praticam merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ainda é ruim, arrogante, insolente, ingrato, e ainda dá uma força para quem é igual a ele. Onde é que está esse homem? Só no cinema? Não, está nas nossas esquinas, no seu trabalho, na sua empresa.
talvez aqui na igreja agora, talvez aí na TV Master, me escutando, balançando a cabeça assim, esse pastor João é meio doido. Não sou eu não, meu irmão. Romanos capítulo 1, verso 32. Vai se ver com Deus, eu sou só o arauto. Por que as pessoas se tornaram assim? Paulo explica, Romanos 1, 21. As pessoas se tornaram insolentes, homicidas, rivalidade, bebedeiro, insensato, desleal. Sabe por quê? Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, vamos ler juntos. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Nem o quê? Nem lhe. Porque não glorifica nem rende graças, se torna uma pessoa caluniadora, inimiga, insolente, arrogante, presunçoso, que desobedece a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, porque não o glorificaram como Deus. Obrigado, Cleiton. Nem lhe renderam graças. Mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ele nem liga, não está nem aí. É ruim e não está nem aí. É mal, e aí assim, vangloria de ser mal. Matei 3 ontem. Gente, essa semana eu estava numa audiência com o Dr. Marcos aqui no Ministério Público. Tinha um técnico lá conversando com a gente, não foi, Dr. Marcos? Ele disse assim: pastor, eu recebi um rapaz aqui de 14 anos de idade, que já matou 8. 14 anos de idade, ele já matou 8. Tem um de 11 anos, pastor. Ele disse assim, que a menor coisa que ele já fez foi dar uma surra na mãe. Para não dizer o resto. E quando chega lá na comunidade dele, sabe o que ele recebe? Aplausos. Isso aqui é homem. E aí, deu na véia, não foi? Uhul! Tá ligado aí, ó? Uhul! O que é isso? Corrupção moral. Não tem mais valores. O valor dele é sangue, morte, rivalidade, bisbilhotagem, calúnia, inventar o mal, desobedecer, passar por cima, matar, traficar. E o que é que gera a corrupção moral no homem? Segundo lugar, leia comigo. Diga assim: a ingratidão. Vamos lá, gente, com força. Peraí, só esse lado de cá. Vamos. A ingratidão no coração de uma pessoa é o começo da corrupção moral. Esse lado aqui vai ter que dar né? Vamos lá. A ingratidão no coração de uma pessoa é o começo da corrupção moral. Quer ver um jovem que vai se tornar um bandido? Observe como ele trata a vida hoje. Veja se ele sabe dizer obrigado. Veja se ele reconhece. Porque corrupção moral é isso. Ela começa com, segundo Paulo, quando você deixa de render graças. Aí vem a perda de valores e vai ser como uma maçã, vai apodrecendo, 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 apodrecendo. Pode apodrecer com 11 anos. Porque a corrupção já está em nós. A ingratidão só acelera esse processo. Quando você não ensina seu filho a ser grato, eles começam a pensar que merece tudo, viu? Vou mudar de lado. Isso aí, esse povo não entendeu. Quando você não ensina seu filho a ser grato, essa criancinha, que pode até aos 14 anos ter matado 8, nasce achando que merece tudo. Amém? Entenderam? É o que eu vejo de criança por aí. Porque meu pai nunca me deu isso, minha mãe nunca me deu aquilo. Cheio de reclamação, cheio de murmuração na boca. E acha que por causa disso tem o direito de matar o mundo. A corrupção moral
começa na ingratidão. Pastor, como é que eu detecto isso? Nas coisas simples. Ricardo Brito. Você está numa mesa de restaurante, vem um garçom. Geralmente os garçons são educados, né? Geralmente. Ele serve um copo. Você não olha nem na cara dele. Todas as vezes que eu estou no restaurante, que o garçom serve, eu digo, obrigado. Você é dever dele, ele está ganhando para isso. Não. Ele está me servindo. Quer eu esteja pagando ou não, ele está me servindo. Então, muito obrigado, senhor. Todas as vezes eu trabalho num prédio de 7 andares, ali na Casa Civil do governador. Tem dia que tem ascensorista tem dia que não tem, é engraçado. Mas todas as vezes que eu entro no elevador, tem um assessorista, eu digo, bom dia, 7º andar, por favor. Quando ele me leva lá, eu digo, muito obrigado. Todo mundo fica, ixi, meu filho, ele está ganhando para isso. Não, está não. Ele não está ganhando para isso, não. Ele está ganhando para ser ascensorista e não para me tratar bem. Ele podia me dar um tapa. Ele podia me deixar no lugar errado, dizendo, o senhor vai descer aqui e o resto sobe de escada. Então, muito obrigado. Um rapaz que toma conta do meu carro. Doutor, eu olhei aí, olhou mesmo? Tá bom, tá aqui um dinheirinho. Muito obrigado. Você não pagou a ele, para que dizer obrigado? Porque ele podia ter furado o pneu do meu carro, ele podia ter arranhado ele todinho. Muito obrigado. Não é? Não é isso? Amém? Amém? É preciso ser grato nas pequenas coisas, para que Deus lhe acrescente as grandes coisas. Foi Jesus quem disse, aquele que é fiel no pouco, Deus lhe acrescentará o... Deus está vendo se tu és fiel no pouco. Deus hoje está observando você que está na TV, você que está aqui. Se você consegue ser fiel no pouco. Eu sou um pobre lascado. Não tenho nada para dar na igreja, pastor. Estou precisando de ajuda. Murmurador. Murmurador você é. Não é um pobre lascado, não. Você é um murmurador. E aí começa a corrupção moral. Se você pegar marginais e começar a entrevistar, eles vão dizer, nunca tive nada na vida, ninguém nunca me deu nada. Aí resolvi partir para o crime. Veja, a ingratidão gerou a corrupção. Amém? Então ensine a si mesmo, a sua esposa, aos seus filhos, a dizer obrigado nas mínimas coisas. Tem gente aqui dessa igreja que eu amo, porque sabe que eu podia preparar um sermãozinho no meio da perna e jogar aqui para vocês e dar 10 gritos e ir para casa, achei fantástico. Mas eu passo uma semana orando e trabalhando, e tem gente que reconhece isso, chega assim, pastor João, muito obrigado. Não é a missão dele, é a maior obrigação dele pregar. Estou dando meu dízimo? Não. Pregar desse jeito não, eu podia pregar de outro jeito, como muitos aí fazem. Dá 3 gritos de aleluia, 3 rodas da piada, dá 4 profecias e vai para casa. E tu ainda sai, o culto foi uma bênção. Não disse nada. Foi que ele disse, Senhor, mas isso aqui foi uma bênção. Ele disse que vai tudo dar certo na minha vida. Eu continue roubando com cachoeira, com tudo, mas Deus vai me abençoar. Que o povo quer ouvir isso. Pode continuar roubando, meu filho, que Deus vai lhe abençoar. Pode continuar mentindo, que Deus vai abençoar a sua mentira. O povo quer isso. Lota. Aprenda a ser grato. Quantos aqui? Eu fui professor de 2º grau, fui professor universitário, e não me lembro, cadê o professor Emerson? Está ali. O professor Emerson também? Não sei se aconteceu com você, mas comigo nunca aconteceu. No final de uma aula, um aluno chegar, professor, muito obrigado pela aula. Aconteceu. Fazendo mais do que a sua profissão. E eu ensinava no Unip com aquele salário. Ele
nunca chegou para mim para dizer: muito obrigado, professor, pela aula. Está fazendo mais sua obrigação. Ninguém é uma obrigação para ganhar 300 conto por mês. As mínimas coisas a gente nota quem é grato. Terceiro, gente, a raiz da gratidão é o reconhecimento de que sempre eu tenho mais do que eu mereço. Diga comigo assim: eu sempre tenho mais do que mereço. Agora diga para o seu vizinho, pegue no braço dele e diga: você cabra. Não, não diga o cabra não, diga só: você, irmão e irmã, tem mais do que merece. Você sabe disso, não sabe? Hein, doutor Marcos? Você tem mais do que merece. Sandália bonita. Vou confiscar para o Ministério Pastoral. Tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção para mim aqui. Eu sei que eu estou com um paletó bonito hoje. Vocês não precisam. Obrigado. É porque minha esposa não está aqui. Ela está pregando em outra igreja. Eu digo: hoje eu não posso, né? Ela morre de ciúme, né? Gente, não importa sua raça ou condição social, apenas seja agradecido. Pare com esse negócio: eu sou negro, pobre, gay. Agradeça. Não importa. Foi Deus que Ele fez assim. Gente, a maioria das pessoas que nunca agradeceram o mínimo, nunca tiveram o muito. Na Bíblia, ninguém entra na presença de Deus sem dar graças. Ninguém entra na presença. Até Jesus, quando o homem era, dava graças. Moisés passou 40 anos no deserto com um bando de gente que Deus libertou do Egito de mão forte, lançou 10 pragas no Egito, ainda abriu o mar vermelho. Pois esse povo passou 40 anos murmurando. Sabe quantos entraram na terra? Só 2, Josué e Caleb. De mais de 3 milhões, só 2 entraram. Porque o resto era tão murmurador que Deus disse: esse tipo de gente eu não quero não. Murmurador, reclamador, Deus não abençoa. Deixa eu reclamar. Pastor, eu estou pensando que minha mulher é gorda. É gorda porque está trabalhando para fazer comida para ti, rapaz. Que meu marido é careca. O problema é que está trabalhando no sol adentro para dar de comer a tu e os teus filhos, e o filho da outra e não sei de quem. Não pego isso não, você. Pastor, bom é fulano que tem um carro importado. Tem gente que anda de jegue na Paraíba. É ou não é? É ou não é? Anda de jegue. Vai lá em Vandeck, compra um carro lá, que em Vandeck ajeita lá. Também não está me entendendo? Tem gente que anda de jegue. E tem gente, 2 bilhões de pessoas na África que andam a pé. Nem jegue tem. Tu tem um carro, miséria, e ainda reclama. Ainda fica: esse meu carro, não sei se é uma maldição. Mas ele leva para casa todo dia. De vez em quando dá uma parada, mas também todo mundo tem que parar, né? Também não é toda vez assim, né, gente? O carro também para, né? Descansar o bichinho, tu não bota nem gasolina nem água nele, que é o quê? Aí fica reclamando: meu carro vive me dando no prego, tu não dá manutenção. Há pessoas, mais de 3 bilhões de gente no planeta que vive com menos de $1 por dia. Menos de $1, ou seja, menos de R$1 por dia. $1 quer dizer R$2, menos de R$2 por dia. Tem pessoas, grupos, que gostariam de ter uma igreja como essa aqui para louvar. Você sabia que 3 bilhões de pessoas neste planeta não têm direito a ar-condicionado?
E você está aqui no ar-condicionado, geladinho, fresquinho, na melhor poltrona, ainda fica reclamando. Esse negócio de louvar, lá vai. Pastor, sei que foi que Deus teve raiva de mim, que meu filho está doente. E aqueles que nem filho tiveram. Já investiram mais de 200, 300 mil reais em inseminação artificial e não nasce nada. Levanta sua mão agora. Fica de pé. Fica de pé, todo mundo agora. Levanta sua mão. Levante sua mão para o alto. Cadê a banda? Vem para cá. Canta uma música comigo aqui. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Do começo, quero ver você dizer isso de braços abertos. Lembre-se de quando Deus foi bom na sua vida. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz. Você não merecia. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Você mudou a minha história, que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Quero ouvir a sua voz, agora do começo. Eu te agradeço, só as vozes. Deus, no deserto. E gratidão. Não sou do mundo, não. Todos juntos. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, suas vozes. A glória. Bem forte. Salva de palmas a Ele, de gratidão. Aleluia. Pode sentar. Imagina se você cantasse todinho. Aprenda esse cântico. É do Kleber Lucas. Te agradeço, Deus. Procura lá na internet, imprime. Nos problemas estiverem chegando, você, eu te agradeço, Deus. Você vai ver a força propulsora da gratidão. Aí quando chega o problema, eu te agradeço. Crente assim, em tudo ele dá graças. Diga, em tudo dá graças. Essa é a grande diferença nossa do mundo, das pessoas sem fé, das pessoas que estão perdidas na depressão, no divã de psicanalista, pagando fundos de dinheiro para poder ter um pouquinho de alegria. Nós não precisamos de droga, nós não precisamos de bebida, nós não precisamos de estar com o bolso cheio de dinheiro, porque nós temos um Deus que nos ama e somos gratos a Ele. E essa é a nossa diferença.
Se eu só for grato quando as coisas estiverem boas, qual é a minha diferença entre eu e Hermínio de Moraes? A minha diferença entre eu e Bill Gates e esses, sei lá, ricaços da vida? Qual é a minha diferença desses arrogantes e prepotentes? Nenhuma. Estou batendo palma para eles? Não bato palma para eles, não. Porque eu tenho mais do que eu mereço. Diga, eu tenho mais do que eu mereço. Esse é o início da sua libertação espiritual. Eu quero, para encerrar, ler com vocês Lucas 17. Uma história muito conhecida, mas eu queria que você prestasse atenção. Ao entrar num povoado, 10 leprosos, verso 12, dirigiram-se a Jesus e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Agora preste atenção. Leia comigo a partir desse ponto. Enquanto eles iam, foram purificados. O milagre aconteceu quando? Enquanto iam. Não foi quando Jesus botou a mão neles. Foi a atitude deles. Sabe por quê? Eu vou dizer. Em Israel, naquele tempo, quando você era leproso, você tinha que ficar fora da cidade. E se por acaso você fosse curado, você tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote assinava um papel dizendo que você estava curado. E aí você poderia voltar a ter convivência social. Podia entrar na cidade de novo. Aí Jesus, para cumprir a lei, ele disse assim: quando os 10 leprosos chegaram, eles vão se mostrar ao sacerdote. Agora, quando Jesus disse assim, vão se mostrar ao sacerdote, eu faço uma pergunta, por favor. Alô? Quando Jesus disse, vão e se mostrem ao sacerdote, a pergunta é, eles já estavam curados? Sim ou não? Não, porque o texto diz que eles foram curados enquanto eles... A obediência traz o milagre. A obediência traz o milagre. Obedecer a voz de Jesus. Obedecer a voz do Mestre. Ser grato antes do milagre. Verso 15 diz: e um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus, bem baixinho, que é para o pessoal da igreja não reclamar. Foi? Hein? Louvando a Deus, hein? Oh, glória! E por que você não fala, hein? Foi curado, não é? Eu fui. Por que tu fica com essa boca de peixe, hein? Aleluia. Para minha mulher não reclamar. Aleluia. Aleluia. Dê um aleluia! Diga! Em alta voz. A gratidão tem que ser expressa em alta voz. Infelizmente, foi só 10%. Mas 10% já faz um barulho enorme, né? Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Olha que coisa linda. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a ironia das ironias, este era samaritano. Porque você sabe que os samaritanos eram minoria naquela época. O judeu, todo dia que levantava, ele agradecia a Deus por duas coisas. Primeiro, por não ter nascido mulher. Segundo, por não ter nascido cachorro. Em outras palavras, samaritano. Porque ele chamava os samaritanos de cachorros. Cachorros, cães. Que era uma minoria isolada. O judeu detestava, preconceituava. Aí Jesus disse, o único que louvou era o quê? Deus tem umas ironias, né? O mais preconceituado, o mais esquecido, o mais pobre, o mais digno de pena, foi ele que voltou, prostrou-se nos pés de Jesus e disse, obrigado, Senhor. Por que você não volta, hein? Por que você não agradece?
Aí Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Aí ele olhou para o leproso samaritano e disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Veja atenção, foram 9 curados e 1 salvo. Aliás, 10 curados e 1 salvo. Tem um bocado de igreja agora só falando de cura, 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 cura. Eu quero ver você ser curado e não ser salvo. De que adianta? Vai morrer no inferno, miséria. Fica dando dinheiro para pastor, para não sei quem. Eu quero ser curado. E fica com o coração podre. Volta e agradece a Deus. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Deixa de ser prepotente, arrogante. E quando nascer um tumorzinho aqui, você pode ser do tamanho de um leão, ele derruba você. Volte e agradeça, para ter sua alma salva. Não importa o corpo salvo, se tua alma não está salva. Se o teu coração é podre, não adianta teu corpo estar com Chanel 5, meu irmão. Já botou Chanel 5 em cima de carne podre? É horrível. Não, porque tem gente que tem, é como gente que tem mau hálito. Acaba toma uma bisnaga de Rolls. Quando ele fala, que é isso, rapaz? Não adianta, está podre. É a alma. Está podre aqui por dentro. Quando está podre por dentro, não tem jeito fora, negão. Entendeu aí? Tá ligado, mano? Não adianta. Está sujo por dentro. Ou tu limpa primeiro dentro, ou não adianta andar de Ferrari. Só um voltou. E eu faço a mesma pergunta: onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Onde estão aqueles que vieram a essa casa para glorificar a Deus e dar graças? Aquele leproso voltou, se prostrou, adorou em alta voz. E Jesus disse ironicamente: e este era o samaritano. E este era o pobre, negro, homossexual, aidético. Foi ele que voltou e agradeceu. E os brancos, ricos e bonitos sequer voltaram para olhar para Jesus. Sabe quantos foram salvos? Só isso. Há muitos cristãos hoje que acham que são salvos por serem comportamentalistas, legalistas, moralistas. Sou branco, meus olhos são claros, minha família é toda evangélica, eu sou da Igreja Batista de Manaíra, pastor João Filho. Não tem valor nenhum lá no céu, sabia? Pode chegar com meu certificado e dizer: Jesus, pastor João assinou embaixo. Aí Jesus disse: com quem? Sim, é aquele rapaz. Depois eu converso com ele. Agora diga a ele que a assinatura dele aqui não tem valor não. Aqui só tem uma assinatura: Jesus Cristo. Essa tem valor. Não, mas eu tenho do Papa. Olha aqui o que o Papa me deu. Quem é o Papa? Não dá nem para ler a letra, esqueça. No céu só tem uma assinatura: Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde estão aqueles que já pagaram suas dívidas? Estão aqui? Onde está você que fez um voto que no dia que Deus lhe ajudasse a pagar uma dívida, você viria à igreja, daria seu dízimo, cantaria um louvor? Cadê você? Por que não voltou?
Cadê você que estava com um casamento esfrangalhado, sendo traído e traindo? E agora veio para a igreja, fez o cursilho, Deus abençoou. E você prometeu, nunca mais eu vou deixar Deus. Cadê você? Cadê você? Todo cursilho eu batizo em média de 30, 40, 50 pessoas. Imagine se todos eles estivessem aqui, essa casa não ia dar. Cadê você? Cadê você? Gente, há tantas coisas pelas quais podemos ser agradecidos que não caberia num livro. Vou dizer uma coisa para vocês, olhem para mim, você que está na TV também. Eu tenho feito uma oração a Deus. Deus, me dá naquela igreja, no final dos meus dias, um povo grato, diáconos gratos, pastores gratos, homens e mulheres gratos. Se Deus deixasse só os gratos aqui, eu estava satisfeito. Deus, tira do meu caminho murmurador, que eu já não aguento mais. Gente que vive vendo defeito em tudo, vive criticando tudo. Deus, leve esse povo, pelo amor de Deus. Tem 1000 igrejas por aí, todo dia abre uma. Aqui não, Jesus. Eu tenho tanto amor por essa casa, são 20 anos da minha vida que eu dei para isso. Para chegar um murmurador aqui querer jogar fora. Peça a Deus não só para essa igreja, mas para todas as igrejas. Porque eu oro por todas elas. Para que os seus pastores tenham homens gratos do seu lado. Como eu, graças a Deus, tenho muitos aqui na igreja. Homens gratos. Homens que sabem agradecer a Deus pela minha vida, como eu sei agradecer a Deus pela vida deles. Por isso que eu digo, quer ser curado espiritualmente, volte, adore, prostre-se e em alta voz diga: Senhor, muito obrigado. Você não tem ideia de quantas pessoas já investiram na sua vida para você estar aqui. Você se acha um self-made man, né? Eu ganhei por mim mesmo. Eu estudei, trabalhei, ralei pra caramba para estar aqui. Se tua mãe e teu pai não tivessem cuidado de ti, ou o enfermeiro não tivesse cuidado de ti, se Deus não tivesse te livrado de febre, de tifoide, de cachumba, sei lá, e tu ainda disse que foi você, fui eu. Já agradeceu o seu chefe? Eu trabalho duro, ele é que tem que me agradecer. Não, agradeça a você, ele está dando um emprego a você. Chegue lá amanhã no emprego e diz: chefe, queria só lhe agradecer por o senhor ter me dado essa oportunidade. Ele vai estranhar, lógico, depois de um ano, tu com essa cara de miséria lá, né? Lógico que ele vai estranhar. Mas você vai estabelecer um relacionamento. O chefe vai dizer: esse rapaz parece que andou fumando. Não, não nem fumando nada não. É porque o pastor João pediu para eu lhe agradecer. E é verdade, eu tenho que lhe agradecer. O senhor não é esse chefe todo, não diga isso não. Mas eu quero lhe agradecer, porque o senhor me deu uma oportunidade. Muito obrigado. Falando nisso, eu estava pensando no aumento. Aí pronto, aí começa, entendeu? Gente, eu conheci recentemente uma história de um americano que ele recebeu uma das coisas mais raras nos Estados Unidos. Você sabe que quando, no estado do Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa, quando ela é penalizada a pena de morte, ela vai para a cadeira elétrica. E só uma pessoa pode livrar ela da cadeira elétrica, é o governador do estado. E ele geralmente não faz. Porque o cara chegar na cadeira elétrica é porque ele é ruim mesmo, já matou não sei quantos, um serial killer. Ele não vai perdoar um cara desse. Esse cara foi perdoado. Na hora da cadeira elétrica, ele sentou, o guarda liga para o gabinete do governador. Governador, diga aí. Fica já todo amarrado. E ninguém sabe por que o governador disse: eu estou emitindo uma dose de perdão agora. Pode livrar ele.
Desfez o circo todinho, o cara voltou para a cadeia. 2 anos depois ele estava na rua. Hoje está no crime de novo, já matou mais 4. Tem gente que é assim, né? Recebe um bem tão precioso, a vida, a liberdade, e não sabe valorizar. Abra a sua boca e apresente seu sacrifício de ação de graças. Por seus filhos, pelos seus negócios. Não seja como um leproso ou um desses leprosos que esqueceram, só porque foram curados, esqueceram de salvar a alma. É só dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque nada me tem faltado, e se tem faltado, eu sei que está às portas para chegar. Fique em pé comigo na presença de Deus. Quantos querem hoje agradecer a Deus? Uma razão de todo o seu coração. Quantos instrumentos tocam? Nós vamos ter que interromper a transmissão. Quantos instrumentos tocam? Você começa a agradecer a Deus de todo o seu coração. Começa a agradecer a Deus. Agradeça a Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, de todo o seu coração. Quantas coisas boas Deus já não lhe acrescentou? Quantas coisas boas Deus já não lhe deu? Você nem deveria estar aqui, poderia estar 7 palmos debaixo da terra. Você poderia estar solto no mundo essa hora, com a depressão em casa, assistindo televisão com as lágrimas brotando dos seus olhos, precisando botar botox na cara, nos lábios, parecia uma boneca de plástico, para dar sentido à vida. Para e pensa, mulher. Para e pensa, homem. Você já tem mais do que merece. Comece a ser grato hoje à noite. Cante de todo o seu coração a gratidão a Deus. Diga de todo o seu coração: obrigado, Jesus. Se eu não tenho tudo que eu quero,